Oi, 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 oi! Olha quem está aqui de novo, o professor Fernando Santos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito na moda, inteligência artificial. E aí, você já utiliza inteligência artificial para te auxiliar no seu trabalho? Beleza? Se você utiliza, você faz parte de uma elite. Você sabia que somente 17% das pessoas que utilizam a internet utilizam as inteligências artificiais de forma prática? Certo? Significa que tem uma penca de gente que não sabe nem que existe inteligência artificial e muito menos utiliza para auxiliar na sua vida. Tudo bem? Lembra que a inteligência artificial não é feita para substituir o ser humano, é para auxiliar. O pessoal pensa que é ao contrário, certo? Vamos lá. Gente, impactos da inteligência artificial na sociedade brasileira. Um tema muito possível de cair na sua redação do Enem, de qualquer vestibular, concurso público que você venha fazer. Se é que já não caiu. Em algumas universidades já foi pedido. Por exemplo, na UniOeste já foi pedido esse tema. Certo? Em 2022, ano passado, foi o tema de artigo de opinião sobre isso. Sacou? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar com o teu repertório. Lembra que repertório é muito importante. Repertório. Inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, por meio de símbolos computacionais, construir mecanismos ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, de ser inteligente. Você pode usar esse conceito como uma contextualização, se você quiser. Eu achei um pouco longo, acabei não utilizando, mas é uma opção que você tem. Tá? Lembra que geralmente esses conceitos aqui aparecem nos textos base, para te auxiliar, beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem de repertório? Quais são as áreas de atuação? Tem inúmeras. Ó, eu botei internet, educação, saúde, marketing, indústria, as relações, pode ser também investigações, para você ter uma ideia. Tem um monte de área. Praticamente em todas as áreas de atuação que o ser humano atua, a inteligência artificial também está lá. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Quer ver um da internet, só para você ter uma ideia? Sites de relacionamento. Aplicativo de relacionamento. Eu não vou falar nomes, mas você já deve saber, já deve ter entrado em algum, né? Imagina se eu falasse para você, uns 10 anos atrás, que uma máquina iria escolher com quem você iria se relacionar. Você vai falar assim, para com isso, você tá doido? Arrasta para esquerda, arrasta para direita, esse sim, esse não. E aí? O que você vai me falar agora? Quem nunca? E aplicativo para conhecer pessoas, né? Tranquilão? Certo? E educação, como é que vai ser? Poxa, educação, meu Deus do céu, a educação tem uma aplicabilidade absurda. Tá? Se você utiliza aplicativos, por exemplo, para gerar conteúdo, para gerar mapas mentais, para te auxiliar a escrever redação, para fazer resumos, isso tudo são inteligências artificiais que te auxiliam no aprendizado. Não só para o aluno, mas para o professor também, ajuda um monte. A questão da saúde. Você sabia que a Tailândia utilizou uma inteligência artificial para detectar e não só detectar, mas também auxiliar na cura da Covid-19 em pacientes durante a pandemia? Certo? Beleza? Então, leia sobre isso, se você quiser. A Tailândia utilizou. Bom, em marketing, pelo amor de Deus, né? Pega um Midjourney da vida. Midjourney é uma inteligência artificial que gera imagens. Você escreve o que lá tá lá e ela vai em imagens. Veio o Copy AI, copy.ai, certo? Ele escreve e reescreve tudo o que você quiser, entendeu? Transforma uma linguagem mais culta, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais para vendas. Tem várias. A questão da indústria, a questão da informatização de todo o processo de produção, a gente vai falar sobre isso. As relações entre pessoas também. Eu escolhi esses dois últimos temas para a gente escrever a nossa redação, tá bom? Vamos continuar. Olha aqui. Repertório. Nesse aqui eu trouxe um filme que, se você não assistiu ainda, você tem que assistir. Esse filme é fantástico. Fala sobre o pai do computador, certo? O primeiro computador foi feito por esse cara aqui, ó, Alexander Turing. Acho que é Alexander Turing.
né? Que ele durante a Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu uma máquina que decifrou o código das mensagens não era mensagem, eram as mensagens codificadas utilizadas pela Alemanha. E ele foi crucial, hoje o pessoal sabe isso, que foi crucial para que os Estados Unidos e a Inglaterra ganhassem a guerra. Né? Foi crucial na derrota dos nazistas. Tá? E ele fala o seguinte, que como é que a inteligência artificial, que foi a primeira ideia de inteligência artificial, como é que ela auxiliou? Bom, graças a essa inteligência artificial, nós tivemos o fim da guerra. Foi importante? Um pouquinho, né? Tranquilo? Quem não assistiu esse filme vale muito a pena, tá? Coloca lá nos filmes para assistir. É maravilhoso. Também eu botei o filme Eu, Robô. Na verdade, eu ia botar o livro, tá? Que é bem melhor. Mas como muita gente já assistiu ao filme, tá? Com Will Smith, tá? Eu botei aqui. Ele fala sobre como é que a inteligência artificial interage com os seres humanos. Isso é uma ficção científica, né? Em que as máquinas chegam à conclusão que os seres humanos são falhos, são obsoletos e assumem o controle da vida. Claro, isso aí se você pensar, tem vários filmes que têm essa temática. O próprio Exterminador do Futuro, I'll Be Back, né? Fala sobre isso, a influência das máquinas na vida cotidiana. Claro, dentro de um universo fictício. Só que isso já é uma realidade. Não que as máquinas estão assumindo, mas que elas estão fazendo parte do dia a dia, é uma realidade. Tá? Quer ver uma coisa? Larga o teu celular um pouquinho. Só para você ter uma ideia. Certo? Vamos lá. Aqui, olha só. Stephen Hawking, para quem não sabe, ele foi o pai da física moderna. Ele falou o seguinte: o desenvolvimento de uma inteligência artificial completa pode determinar o fim da raça humana. Pam, pam, pam. O agente inteligente avançaria por conta própria e se redesenharia a um ritmo cada vez maior. Os seres humanos, que são limitados pela lenta evolução biológica, não conseguiriam, tinha que ser um M, competir e seriam substituídos. Isso é uma estatística assustadora, tá? Existe uma previsão de que até 2050, ou seja, daqui a 27 anos, a inteligência artificial vai superar a inteligência humana de aprendizado. Isso é uma previsão. Tem previsões que dizem que vai acontecer antes. Tem inteligência artificial, assim, eu fui usar uma inteligência artificial, não posso falar o nome aqui porque né, vou desmontar, mas todo mundo falando, nossa, essa inteligência aqui faz slide, você coloca lá o que quiser, ele vai desenvolver um slide legal. Eu fiz, ficou um lixo. Um lixo, fiquei tão decepcionado. Mas, em contrapartida, certo? Eu vou te mostrar como é que a inteligência artificial, qual foi o papel da inteligência artificial na confecção dos textos que eu vou mostrar para você hoje. Tá? Vamos lá. Mais um repertório. Segundo o jornal Estadão, a cultura do cancelamento ganha força à medida que as inteligências artificiais se solidificam nas redes sociais. Eu adorei essa ideia e desenvolvi essa ideia. Eu trabalhei com uma coisa chamada argumentação reverso. O que é isso? A argumentação reverso é quando você vê a estatística e da estatística você monta seu argumento. Isso aqui é bem interessante, tá? Porque geralmente as estatísticas são dadas pelo texto base. Você pega aquela estatística e você constrói. Deixa eu dar mais um exemplo de argumentação reversa. Imagina que você tem lá uma estatística que diz o seguinte: 8 em cada 10 mulheres já sofreram assédio sexual. Aí você fala, o que isso significa? Você tem essa estatística. Significa que o assédio sexual às mulheres é uma coisa muito normal na nossa sociedade. Eu não estou dizendo que é bom, eu estou falando que é normalizado, 80%. Beleza? Então, aí você tem uma tese, que o assédio sexual às mulheres é normatizado na sociedade brasileira. Aí agora vem a tua justificativa. Por que você diz isso? Aí você pode falar sobre a questão da cultura do patriarcado, da objetificação da mulher. Você pode trabalhar com um monte de coisa, mas você já tem a comprovação e já tem a tese, porque você veio daqui de baixo da comprovação e trabalhou com a tese, entendeu? Você sai da estatística para a ideia. Funciona bem legal, tá? E foi isso que eu fiz aqui, tá? Eu peguei essa estatística aqui
e construir a minha tese. Deixa eu te mostrar como é que ficou, tá? Outra fonte aqui, ó. Desemprego. 45% dos empregos que existem hoje serão automatizados em apenas 20 anos. Veja bem, 45%. As máquinas estão migrando do trabalho físico para o cognitivo e estratégico. Eles estão desenvolvendo. Tanto é que, por exemplo, você pega um chat GPT, por exemplo, ele consegue estabelecer estratégias de marketing. Você coloca lá, quero uma estratégia de marketing para vender, não sei o que, nas plataformas tal, ele mostra para você. Nem sempre são as estratégias mais possíveis, mas eles te dão todas os passo a passo para você estabelecer uma conexão direta com o seu cliente. Se isso não é inteligência, eu não sei o que é. Tem gente que paga muito dinheiro para que alguém faça isso. Entendeu? Beleza? Vamos embora. Continuando. Aí eu peguei assim, construindo as teses, tá? Primeira tese que eu botei foi alteração nos processos produtivos. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar. O que eu botei como justificativa? A complexidade dos algoritmos de inteligência artificial e a constante evolução tecnológica requerem um conhecimento profundo e atualizado, assim como habilidades específicas para lidar com os desafios e as possibilidades oferecidas por essa tecnologia. Show! Enquanto tarefas mais simples são realizadas pelas máquinas inteligentes, incrementando o desemprego estrutural, profissionais especialistas receberão ofertas de trabalho. Então, estou te mostrando o seguinte, como os algoritmos são muito complicados, quem é que vai receber ofertas de emprego? O pessoal mais especializado, tudo bem? E aquele pessoal que não é especializado vai encarar a fila de desemprego, certo? E olha só o problema aqui, ó. Como é que eu vou justificar, como é que eu vou comprovar isso? Segundo o IBGE, 51% da força de trabalho brasileira se constitui de mão de obra com baixa escolarização. A implementação do IA promoverá o desemprego estrutural. Tá vendo como a comprovação funciona? Eu estou falando que a inteligência artificial vai requerer uma especialização muito grande, que a maioria da mão de obra brasileira não tem. Então, tá vendo? Uma reformulação de todo o processo produtivo. Sacou? Vamos continuar. Tese 2. A tese 2 eu falei que a inteligência artificial incentiva a cultura do cancelamento. Veja bem, presta atenção nisso aqui. Eu pesquisei na internet. Você não vai encontrar esse tipo de tese na internet porque você vai encontrar somente na minha aula. Presta atenção na linha de pensamento que eu construí, que ela é única. Vai transformar o teu texto em único. Olha só que legal. Os algoritmos de recomendação utilizados nessas plataformas são projetados para mostrar conteúdos com base nos interesses e comportamentos individuais. Em falar nessas plataformas seria nas redes sociais, tá? Era para botar redes sociais aqui. Isso propicia a formação de bolhas de informação em que as pessoas são expostas principalmente a opiniões e ideias semelhantes às suas, limitando a diversidade de perspectivas e a troca de ideias. Aqui que tá. Certo? Nesse processo, a limitação de opiniões amplifica vozes de crítica ou rejeição, contribuindo para o fortalecimento da política de cancelamento. Pau! Entendeu? É assim que você constrói um argumento. Você mostra que, ao limitar as ideias, ao promover a massificação de pensamento, você promove a cultura do cancelamento. Entendeu? Todo mundo pensando igual, quem pensa diferente é cancelado. Olha que legal. E eu usei aquela legitimação. Segundo o jornal Estadão, a cultura do cancelamento ganha força à medida que as inteligências artificiais se solidificam nas redes sociais. Entendeu? Lembrando o seguinte, ó, o Estadão escreveu uma crônica sobre isso e, baseado nessa crônica, estabeleci esse argumento. É bem interessante, tá? Pensa nisso. Vamos lá na contextualização. Agora que a gente tem o desenvolvimento pronto, tá bonitinho, lindinho, maravilhoso, vamos ver na introdução. A introdução eu botei assim, ó. A terceira revolução industrial é a implementação da tecnologia e ciência na indústria e compreende a fase após o término da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Botei uma contextualização histórica, bem comum, bem tranquilinho, bem lindinho, maravilhoso. Retomada do tema. A inteligência artificial tem se consolidado como uma das mais poderosas e transformadoras tecnologias do século XXI. Veja bem que lá na introdução eu já usei a inteligência artificial e logo depois eu botei IA. A partir desse momento, toda vez que eu botar, se eu me referir à inteligência artificial, eu posso botar IA, tranquilinho, entendeu? Evita repetição. Recurso coesivo. E a tese, né? Seus avanços geram inúmeros impactos na sociedade contemporânea, que vão desde a alteração dos processos produtivos
até no incentivo à cultura do cancelamento. Tese 1, tese 2. Acabou! E ficou lindo! Maravilhoso. Então, professor, peraí. A gente tem a introdução. Temos desenvolvimento. Temos. Temos desenvolvimento 2? Temos. Tá faltando quem? Quem? Isso. A conclusão. Como é que a conclusão vai ser montada? Isso, estilo Enem. Vamos lá. Bom, conclusão tipo 1. Vamos lá. A primeira parte da conclusão. O advento da tecnologia na vida cotidiana implica uma reflexão sobre suas consequências. Estou falando sobre a retomada do tema aqui. Ó. Cabe ao Ministério do Trabalho, quem? Responsável pela regulamentação das relações trabalhistas, é o detalhamento. Promover cursos de especialização em tecnologia, o que vai ser feito? Por meio de entidades como SESI e SESC, certo? Meio, a fim de mitigar o desemprego causado pela intervenção da IA nas empresas. Entendeu? Primeiro problema está sanado. Vamos ver o segundo. Além disso, cabe ao Estado fiscalizar as estratégias de venda e marketing utilizadas pelo e-commerce, capacitando profissionais na área de tecnologia com o fito de coibir a proliferação de discursos preconceituosos que ferem o direito da pluralização de opiniões. Certo? Dessa forma, seres humanos e IA conseguirão coexistir em harmonia na sociedade brasileira. Tadá! Você tem aí uma redação top, 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 capaz de te gerar 1000. Tá vendo que lindinho, maravilhoso? Simples, claro, direto e objetivo, certo? Quando você tem uma tese inovadora, quando você tem uma tese original, a tua redação, ó, vai lá em cima, tá? Se você que tiver alguma dúvida ainda sobre como funcionam as competências do Enem, dá uma olhada, eu tenho cada competência 1, 2, 3, 4 e 5, tem uma live para cada uma delas, tá tudo lindinho, maravilhoso, tá tudo no meu canal, busca lá, tudo bem? Tranquilão? Então, quero te agradecer por estar comigo nessa live, tá? E lembrar a você o seguinte, me persiga nas redes sociais, olha ali, estou lá no Instagram, estou no @pro, de profissional, Fernando Santos, que sou eu. O meu WhatsApp é 47, porque a gente está em Blumenau, 9999, 4 vezes o 9, 7447, só o WhatsApp, por favor, não tenta ligar, porque não vai rolar. E nós temos também o nosso e-mail, que são aulas, porque eu dou curso de redação também, caso tenha, né, caso você queira, @professorfernandosantos.com. Lembrando vocês que eu tenho, na minha plataforma, eu tenho exercícios de gramática de todos os tópicos prontinhos para você e explicação de cada tópico gramatical. Além disso, também tem um curso completíssimo sobre redação, são 10 aulas, certo? De 15 minutinhos cada uma, prontas para te guiar passo a passo até na construção de uma redação nota 1000, beleza? Um abraço, um beijo e um queijo para você. Muito obrigado e fui!